Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast História de Sucessos do Instituto JF. Hoje a gente está com o Gabriel Lucchesi. Tudo bem, Gabriel? Prazer, Thaís. Obrigado do convite, de estar aqui com você. O prazer é nosso saber da sua história. Então, vamos ouvir a história do Gabriel. Gabriel, começa contando pra gente um pouco que ano você estudou na escola. Eu entrei em 2014, no sexto ano, com 10 aninhos, e me formei em 2020. Quantos anos você tá agora? Eu tô com 19. 19, tá. Exato. E como que foi a entrada na escola? Vamos voltar um lá pouquinho para trás. 2000 É uma história até interessante. Meu pai, ele é professor de inglês, e a minha mãe sempre foi administradora escolar. E eles moram até hoje na Zona Norte, aqui na Freguesia do Ó. Minha mãe trabalhava numa escola de bairro e ela fazia diversas pesquisas de como eram as outras escolas da região. Pro trabalho dela. Pro trabalho dela. Como é que tá o valor de mensalidade, coisas simples, gestão de mercado. E aí, meu pai, sendo professor de inglês, também em escolinhas de bairro, mas aí escolinhas de inglês, um dia se deparou com uma menina com um uniforme cinza, que era o uniforme da Germinari, olhou e falou assim, provável escola nova na região. E foi falar com a mãe da menina. E se deparou com o projeto da escola Germinari, isso era 2012. Faltavam 2 anos ainda, eu estava no 3º ano do Fundamental 1. E ele se encantou com o projeto, e eu lembro que a ficha de aprovado saiu lá pro dia 20 e poucos de dezembro, prévia de Natal. Eu lembro de ser acordado, feliz, minha mãe e meu pai com o notebook, olha só o seu nome aqui. E eu, uau, passei na escola, que legal, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, passei numa escola. E aí, entrou na escola, como que foi? Entrei na escola, foi uma loucura total, porque é você sair da dinâmica de 5 aulinhas por dia. Eu sempre estudei, eu tinha até o costume de estudar integral, mas eu não estudava, eu ficava integral porque, como minha mãe trabalhava na escola, eu sempre estudei na escola que minha mãe estava trabalhando. E aí você vem para uma dinâmica de Germinari, onde você tem professores mega conceituados, desde o primeiro momento, matérias pesadas, né? Não só as matérias do currículo normal, porque a gente tem um ensino muito bom, mas as matérias também de gestão, que eu tinha na época 3 aulas por semana, era finanças pessoais, liderança e comunicação pessoal, porque a gente estava nos primórdios ali do técnico em administração, e também a dinâmica da VD, que começou justamente em 2014, no ano que eu entrei. Então foi uma coisa assim que realmente começou a me moldar. Esses 2 primeiros anos ali, antes até da primeira troca de uniforme para as polos, para o mais social, foi um pouco mais tranquilo, por assim dizer. Tinha bastante educação física, bastante OE, hora livre, era um outro cenário, mas que já era muito brusco para quem vinha de um cenário diferente. 5 aulas de inglês por semana. Meu pai é professor de inglês, mas eu acho que eu aprendi mais aqui do que com ele, porque tinha uma prática realmente muito grande. E ao longo da escola? Ao longo da escola, aí a gente experiência que te marcou? Começa a ter, tem algumas, mas começam a ter coisas assim, acho que principalmente a partir dessa primeira mudança mais drástica da Germinari, que foi ali em 2016, a gente teve a inclusão o primórdio do que eram as academias, os tutores vindo da aula, né, a inclusão mais drástica de matérias de gestão. Eu já estava ali com 13 para 14 anos, então começa a já ter uma musculatura, de certa forma, dos últimos 2 anos, de falar assim, cara, já estou meio acostumado com essa rotina de fazer trabalho, de estudar fora de casa, estudar fora da escola. Começou a ser criada uma responsabilidade e através desses trabalhos cada vez mais orientados e multimatéria, precisar realmente. Tem AVD e tudo mais, e aí as pessoas começam a amadurecer, tem pessoas que começam a sair da escola e você começa a ver que assim, o barco está andando. E os trabalhos demandam que alguém assuma funções,
que alguém faça o que tem que ser feito. E ali eu acho que eu comecei a amadurecer um pouco, até com alguns feedbacks duros durante o processo, de assim, parar de ser só brincalhão, por mais que você está entendendo a rotina, tem aquele momento que você tem que medir o que é o que você quer, né? Foi nesse ano, assim, que eu tive meus feedbacks mais duros, assim, de professores, da Cris, até mesmo da Odete, de falar assim, volta pro centro. Tem algum potencial em você que a gente quer aproveitar. E aí eu comecei a entender que através da minha comunicação eu poderia ajudar e de certa forma, guiar pessoas dentro de trabalhos. E isso culminou muito em 2017, quando eu estava no 9º ano, que foi, a gente ainda participava do Parlamento Jovem. Por uma coincidência muito interessante, em 2017 a gente foi para a Câmara Municipal, nosso projeto foi escolhido, era um projeto de instalação de dispensers de álcool em gel em pontos de alto fluxo de pessoas, como pontos de ônibus e estações de metrô. Pensando, a gente fez um cálculo lá, foi um projeto desenvolvido por todo o meu 9º ano na época, créditos principais aí a professora Marina e a Gabriela, que é ex-aluna nossa, está na Flora hoje. Fizemos um cálculo que isso poderia ajudar na economia da saúde pública, porque cerca de 40% da fila do SUS na época era sobre gripe. E, poxa, a gripe pode ser evitada com uma medicina básica de proteção, de prevenção e não de remediação, né? Nesse momento, a gente começou a fazer as votações entre o nosso ano de quem seria o representante da escola. Aí foi o primeiro momento onde eu consegui ser escolhido por um grupo de pessoas para poder representar a escola. Eu consegui chefiar a chapa na época, fui escolhido para... Teve uma rodinha lá, então quem quer ser um presidente de chapa? Saíram 3, eu fui um desses 3. Depois na sexta-feira era a sessão solene, era ali a votação de todos os projetos de lei e tudo mais. E eu lembro que de 55 a gente tinha que ter no mínimo 28 votos. A nossa chapa teve 32. O segundo lugar teve 16, então... E você que apresentou? E eu que dei o discurso lá na frente. E aí a gente ganhou e naquele momento eu estava dentro da Câmara Municipal de São Paulo, sentado na cadeira do presidente da sessão, chefiando uma sessão solene com 14 anos de idade. Olhando aquilo e falando, cara... Que é essa acho que a minha voz pode ecoar de alguma maneira. Esse negócio de liderança que estão falando desde o 6º ano é algo que talvez eu acho que encaixa comigo. E aí nos anos seguintes começam os estágios. Comecei na Swift, passei por 2 lojas na Swift, a Bela Vista e a Angélica, e ali percebi mais ainda que a comunicação é algo extremamente importante, porque você tem que convencer uma pessoa que muitas vezes não quer comprar uma coisa de comprar algo, porque você tem um produto que vai fazer bem para essa pessoa, que vai ser um benefício para ela. E aí, mais um choque de maturidade. Acordar cedo, ir para o trabalho, trabalhar, depois estudar até as 10 horas da noite, voltar para casa e começar tudo de novo. Primeiro estágio de vendas na Swift, você é de fato um estagiário, você é uma prévia de um líder de vendas. Você vai atender, você vai repor, você vai carregar caixa, você vai fazer degelo, você vai limpar banheiro, você vai limpar chão, fazer coisas que eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. Minha mãe briga comigo até hoje porque eu falo que quem me ensinou a passar pano no chão foi a minha gerente, não ela, né? Então, ela fala, pô, pros outros você faz e pra mim, na brincadeira, é claro, mas assim, foi o primeiro choque. Daí no ano seguinte, em 2019, eu fui pra Seara, no Industrializados, para ser estagiário também. Tinha uma rota no centro da cidade. E aí, mais uma vez, entender essa dinâmica das pessoas e como eu poderia me sobressair. E no estágio de vendas, me fala dos seus resultados. Faz algum tempo, mas eu lembro que eu tinha uma carteira ali na casa dos 50, 60 clientes. Movimentavam cerca aí de 20 mil reais, 30 mil reais por mês. Como era Seara Indie, a gente tinha um portfólio um pouco menor, né? O meu foco realmente era o que a gente chamava na época de mix margin. Então eu trabalhava muito com food, meu desafio maior era justamente
fazer as pequenas lanchonetes começarem a optar por Seara, e aí eu lembro de sair daqui da matriz com caixas e caixas de material de trade para realmente influenciar, negociar espaço com o cliente, falar assim, ó, amigão, deixa eu colocar isso aqui, ó, vai chamar atenção, tal. E aí E aí você voltou para Swift. Aí eu voltaria para a Swift. Aí entra uma mudança de chave, porque no processo, né? Então, do final de 19 para 20, eu voltaria para a Swift para assumir uma loja, que seria o meu primeiro contato com liderança. Porém, na época, o Robson me chamou no meio de uma aula com uma oportunidade extra, né? O pessoal da exportação da Friboi estava buscando algumas pessoas que pudessem ajudá-los na operação. O meu trabalho foi reconhecido, eu acabei sendo fixado no mercado, que era o mercado de China, que até hoje, e por muito tempo creio que ainda vai ser, o maior mercado consumidor de carne brasileira do mundo. Houve uma mudança interna e ia precisar mudar um analista de África. E África, na época, e se eu não me engano até hoje, tem um trader que fica em Joanesburgo e um analista para cuidar de todo o continente africano. E aí me selecionaram. Meu chefe chegou para mim e falou, Gabriel, tem uma oportunidade para você. Eu falei, fechou, Léo, tô contigo. E aí eu passei mais 3 meses, mais ou menos, mais 3 meses, como analista interino de África. E aí nesse momento, como eu saí de uma equipe de 3 para ser só eu comecei também a assumir outras funções que na outra equipe não faziam parte de mim. E aí apareceu a vaga da Friboi em Campinas. Isso foi no dia 16 de setembro, no dia 1º de outubro eu estava já em Campinas, baseado, me encontrando com o meu primeiro time de liderados. Eram 4 vendedores, na época, para atender só a cidade de Campinas, no comercial da Friboi Mercado Interno. Nessa função eu fiquei por 2 anos, e foram 2 anos com bastante situações, né? Esse primeiro ano inteiro foi um ano muito de aprendizado, foi um ano que eu fiquei bem fechado com esses... Qual era o tamanho dessa carteira, você lembra? Eu tinha na época 1.100 clientes, entre esses 4 vendedores. Em faturamento? Em faturamento a gente estava na casa ali do 1,5 milhão, porque era bem o food pequenininho de Campinas. E era só Campinas. Nesse primeiro ano foi um ano muito de aprendizado, junto com essa minha chefe, que era a Heloísa. E aí, por mudanças do CD, ficou-se decidido de que a Heloísa seria promovida, ela iria ser a gerente médias contas do CD inteiro, e ia vir uma outra pessoa para o lugar dela, e aí eu teria que desenvolver, junto com essa pessoa, continuar o trabalho que eu estava fazendo. Nesse momento eu recebi vários vendedores, eu tinha 4, eu recebi mais 9, eu fiquei com 13 vendedores, já foi um mega desafio, eu ainda estava sem carta, esses 9 vendedores vieram com mais 30 cidades dentro deles, e aí eu tive que me juntar com esse meu novo chefe, um coordenador recém-promovido, que a gente pegou da outra região, e falou assim, vamos desbravar, agora é crescer esse food service em que vocês atendem. O maior desafio nesse momento foi entender, mais uma vez, a questão da comunicação, porque eu precisava estar presente para 14 pessoas sem estar presente para 14 pessoas, né? Eu só podia estar em um lugar. Eu tinha que convencer esses caras a ouvir a diretriz de um menino de 18 que não podia estar com eles. Muitos deles eu fui conhecer 2, 3, 4 meses depois de ter assumido a chefia. Porque Você eu precisava... lembra de alguma situação, assim, para ilustrar, muito desafiadora? Putz, esse dia... Teve uma em específico que foi logo na troca de gerência, que por conta dessas mexidas de vai para lá, vai para cá, alguns vendedores do Médias Contas acabaram ficando comigo, 2 mais especificamente. A gente tinha uma carreta vindo com 15 toneladas do Mato Grosso para descarregar em um cliente que eu tinha acabado de assumir. E deu uma confusão com o cliente, que é o seguinte, ele falou que o preço que estava na nota fiscal não era o preço que ele tinha acordado, e não tinha sido nem eu que tinha feito a negociação. A carreta com 15 toneladas na minha frente,
Dessas 15 toneladas, 5 eram do meu cliente, as outras 10 eram de outros clientes que estavam esperando a carreta ir embora. Né? A carreta precisava sair do meu cliente em Americana e ir para Bragança Paulista. E aí, acordo vai, acordo vem, conseguimos abater ali uma situação. Não, quanto foi que você concordou? Ah, foi tanto. Liguei já para o gerente do CD, Kleber, aconteceu isso, o cara da distribuidora aqui falou tanto. Ah, vamos abater em 2, 3 boletos, a gente faz isso, aquilo, dá uma bonificação dali. Conseguimos resolver a situação numa negociação, eu dando ideia pro Kleber, o Kleber dando ideia para mim. Fechamos. No final daquele dia eu voltei para casa, eu lembro de deitar na cama, olhar para cima e falar assim, uou, era isso que eu tava pedindo e eu nem sabia que era isso. Essa adrenalina muito maluca. E olhar e falar assim, cara, eu resolvi esse problema. Não é impossível. Né? Foi difícil, eu fiquei desesperado, eu vi uma carreta com 15 toneladas, um caminhão, o motorista era do Rio de Janeiro, eu tava falando, faz mais de 40 dias que eu não volto pra casa, resolve logo esse negócio porque eu preciso voltar, minha família tá me esperando. E uma adrenalina muito louca e falar assim, cara, deu certo. E aí, depois disso, vieram outras situações, porque aí eu ganhei um vendedor que é de Piracicaba, eu não conseguia até Piracicaba, porque não tinha Uber até Piracicaba. Meu chefe queria ir comigo, porque ele também precisava conhecer os vendedores. Ele não conhecia, porque ele acabou de ser trazido de Bauru. E aí a gente olhando e falando assim, vamos chegar lá, vamos conhecer o cara. E aí o cara tá 10, 15 anos na mesma carteira, não quer abrir um cliente novo. Tem 60 anos de idade, que não é um malefício, mas assim, o cara já tem ali uma prática, uma rotina estabelecida há muito tempo. E mais uma vez o Gabriel ali com 18 anos tendo que olhar para esse cara e falar assim, Pedro, vamos, vem comigo, tem mais para você nessa empresa, você não está estagnado, eu consigo te ajudar, vamos aumentar essa margem, vamos aumentar essa carteira. E pegar o Pedro, que na época vendia 20 toneladas, para 10 meses depois, quando eu fui sair, o Pedro tá vendendo 30, tá vendendo 35, aumentar o faturamento. Quando você passa pela experiência da supervisão, você ficou 2 anos na supervisão, e você passa por isso, depois quando você vai contar essa história, parece tudo lindo, né? Um mar de rosas, sim, deu certo, tudo que eu conquistei. Mas a gente sabe que tem muitos percalços, né? E tem muitos alunos que vão passar, recebem esse desafio e vem o medo, vem, sim, o receio, né? Que mensagem você daria? Onde eu consegui ali me basear, e o que me ajudou em muitos momentos foi assim, ter contato com a minha família, por mais que fosse por telefone, tá sempre ali com pessoas que realmente querem o meu bem, né, que vão cuidar de mim a todo e qualquer momento, ter contato com o pessoal da escola, ter contato com meus amigos, as pessoas que também estão passando por isso, compartilhar as boas práticas, compartilhar como passar por esses desafios, né? Não se deixar ficar sozinho nesse momento. Algo que sempre me ajudou também foi a minha fé, estar sempre com Deus, foi algo que é pessoal meu, tá sempre buscando alguma coisa que te traga propósito e que te traga segurança. Onde você está hoje? Hoje eu sou do programa de formação de distrital da Swift. Hoje eu sou distrital de 6 lojas, sendo 3 físicas e 3 no varejo. Tenho 3 gerentes e 38 subordinados indiretos. E hoje, como distrital, subindo um degrau na hierarquia, né, então sendo líder de líderes, eu tenho a oportunidade de estar mais perto da visão estratégica e com o programa de formação de distrital, tá olhando como regional ou como talvez até o diretor de operações estaria olhando para que a gente possa formar o distrital do futuro, para que a gente possa também formar o gerente do futuro e o atendente do futuro. Se você pudesse resumir em uma palavra, qual seria essa palavra? Toda a experiência da Germinari em uma palavra: gratidão. Gratidão. Hoje eu posso ser um instrumento diferente na vida da minha família por conta de tudo aquilo que foi me entregue. Esse ponto é interessante. O que mudou, você acha, na sua vida e na vida da sua família? Essa experiência que você passou. Do que se você tivesse estudado em outra escola? Eu acho que não vou nem entrar muito no âmbito financeiro, Thaís, porque eu acho que isso é muito palpável e a gente consegue ver isso de forma muito brusca, né? Meu pai continua sendo professor, minha mãe continua sendo administradora escolar. O meu ensino
pôde ser exemplo dentro da minha casa. Minha mãe conseguiu terminar a faculdade dela, vendo que se eu também conseguia, ela ia conseguir. Ela terminou uma faculdade de RH enquanto estava grávida e a gente compartilhava os mesmos livros. Ela lia os 7 hábitos de um lado, me emprestava e eu lia os 7 hábitos do outro. Então, isso também influenciou em esferas que eu não achei que fossem influenciar. A minha avó hoje está fazendo mestrado. Minha avó se formou na faculdade há 4 anos atrás, pensando que, assim, o estudo pode levar a lugares melhores. E o estudo que a Geminari me deu, me fez ser exemplo dentro da minha família. Me fez poder ter conversas mais baseadas e mais técnicas que pudessem influenciar as pessoas. Minha avó já é mestranda na SPM, ela dá aula na SPM e a gente compartilha teoria de administração. A gente compartilha também livros de gestão. A minha mãe conseguiu crescer ali na carreira dela. O benefício financeiro também ajuda a minha casa, me faz dar para o meu irmãozinho coisas que eu não pude ter quando eu era criança. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Não consigo usar outra palavra que não gratidão, porque me moldou mais uma vez, me mostrou que eu tinha um potencial que eu não sabia que ia ter, e aí a gente ainda mora ali no mesmo bairro. E eu esbarro com esses mesmos meninos que eu via fazendo piada lá atrás, e que a gente brincava e jogava bola no final do dia, e eu vejo alguns ainda no cursinho, alguns sem saber o que vão fazer. Tem uns que eu tô saindo 6 horas da manhã para ir trabalhar, ele tá chegando, porque estava fazendo sabe lá Deus o quê, e eu tô com uma carreira sólida, bem encaminhada, projetando crescer cada vez mais, indo atrás de mais conhecimento dentro de uma faculdade, dentro de um programa distrital, e eu não pretendo parar tão cedo, para devolver tudo para a JBS o que ela fez por mim. Né? Então, gratidão acima de qualquer outra coisa. Se não fosse o projeto e se não fosse o apoio da minha família, o apoio de Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria em qualquer outro lugar junto com esses meninos com quem eu vi crescer, né? Porque eu não cresci junto com eles, eu vi eles crescerem, fazendo sabe lá Deus o que, talvez ainda querendo ser astronauta. Então, vamos fechar. Eu vou fechar com 4 palavras e eu queria que você me falasse o que significa cada uma delas na sua jornada, tá bom? Conhecimento. Chave. Trabalho. Prioridade. Prosperidade. Geminari. Felicidade. Estado atual. Você acha que a sua história é uma história de sucesso? Eu acho que você me fez perceber um pouquinho mais durante essa conversa. Não, eu ia falar que você está pronto para assumir aqui a cadeira de entrevistador, porque realmente você fala muito de comunicação, mas você se comunica muito bem. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigado a você, Thaís. Obrigada, pessoal. Então, até a próxima com mais uma história de sucesso do Instituto JF. Obrigada, até mais.